Vamos seguir aqui, Nilson, é isso, né? A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o novo arcabouço fiscal. O texto agora segue para a sanção presidencial. Sobre esse assunto a gente vai conversar. A gente já antecipou aqui exatamente quais foram as votações ontem na Câmara deste novo modelo, do texto final agora do arcabouço. A Yasmin Costa já tinha antecipado coisas ontem aqui do que provavelmente seria aprovado na Câmara, tal como ela disse, e está conosco, obviamente, mais uma vez hoje aqui. Yasmin, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Piotr. Boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Como antecipamos ontem, ficou efetivamente definida a aprovação do arcabouço fiscal com somente 2 mudanças que foram feitas pelo Senado depois de um acordo entre as lideranças. O que ficou dentro do texto? Na verdade, fica fora do limite do teto de gasto. É até confuso a gente falar o que ficou dentro, o que ficou fora, mas é isso. O que trouxe do Senado Federal e ficou dentro do texto aprovado na Câmara dos Deputados é o quê? A questão do Fundeb e a questão do Fundo Constitucional aqui do DF, eles não precisam estar dentro do limite de gastos, podem ultrapassar esse limite de gastos. Mas outros 2 pontos que já tinham um acordo para que não fossem votados e não fossem aprovados, isso realmente ficou definido e foi assim que prosseguiu a votação ontem aqui na Câmara dos Deputados. Eles não aprovaram retirar do limite do teto de gasto a questão envolvendo os recursos para ciência e tecnologia e as mudanças no cálculo da questão da inflação, que poderia abrir uma brecha de cerca de 40 bilhões de reais para o orçamento público no ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele está na África do Sul com o presidente Lula na cúpula dos BRICS. E ele comemorou hoje, por conta da diferença do fuso horário, hoje ele comemorou essa aprovação, disse que está de perto, mesmo com essa distância, ele acompanhou de perto esses últimos minutos antes da aprovação do arcabouço fiscal, falou que é uma vitória para o governo, disse inclusive que esse é o momento para olhar que é possível chegar a um denominador comum e assim foi feito na avaliação de Fernando Haddad. E agora o ministro da Fazenda disse que é momento de garantir o ritmo do equilíbrio fiscal com a aprovação desse arcabouço e também com outras medidas que devem vir em diante, como por exemplo a LDO, que ainda não foi aprovada aqui dentro do Congresso Nacional. Piotr, a gente tem uma fala do ministro Fernando Haddad lá na África do Sul sobre esse assunto. Vamos ouvir. Nós temos uma etapa pela frente que é dar sequência ao arcabouço fiscal com a lei orçamentária e as medidas que acompanham a lei orçamentária para fazer valer o objetivo de acelerar o passo em relação a esse equilíbrio que vai permitir que o Brasil, na situação geopolítica que se encontra, possa fazer valer as suas vantagens competitivas em relação aos demais países e possa acelerar a sua taxa de crescimento, que anda muito baixa há mais ou menos 10 anos. Piotr, eu fui atrás de alguns especialistas em orçamento, porque o que acontece é o seguinte, o governo agora precisa articular a questão envolvendo o orçamento do ano que vem, a LDO, ainda não foi aprovada aqui dentro do Congresso Nacional. E uma coisa que sai do arcabouço e vai para a LDO é a questão das despesas condicionadas. Eu fui tentar entender, para tentar explicar aqui para a nossa audiência, o que seria essa despesa condicionada. O que acontece? Quando o governo for mandar a lei de diretrizes orçamentárias, vai colocar lá na lei uma previsão do que vai arrecadar. E a partir dessa previsão vai colocar, olha, a gente vai arrecadar isso, isso e aquilo e vamos gastar em cima dessa previsão. Eles queriam colocar isso dentro do arcabouço. O deputado Cláudio Cajado disse que não tinha nada a ver colocar isso dentro do arcabouço e era preciso colocar na LDO que havia uma saída. Ficou acertado assim, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já disse que o Congresso Nacional vai aprovar essa LDO com esse pedido aí de espaço fiscal, vamos dizer assim, que deve ser para esse ano algo em torno, segundo o relator do arcabouço, não seria 32 bilhões. Ele acha que poderia ser um valor que chega até 50 bilhões que entraria no arcabouço, agora vem via LDO. E aí
todos os anos o governo prevendo arrecadação maior e querendo gastar essa previsão, tem que enviar um projeto aqui para o Congresso Nacional para aprovação dos parlamentares. Mas eles já fizeram meio que esse acordo e, segundo esses especialistas em orçamento, o governo acaba que não sai perdendo em nada. Tirou do arcabouço essa previsão de espaço, mas vai ganhar na LDO, porque já existe um acordo de líderes para quando vier com esse espaço fiscal, a aprovação é garantida aqui de dentro. A gente agora precisa acompanhar como é que vai ficar esse texto, que até a ministra do Planejamento estava avaliando, que era preciso aprovar o arcabouço para depois finalizar essa LDO. Agora a gente vai acompanhar de perto como vai vir esse texto da LDO. Volto com você. Agora são 4 horas e 24 minutos. Deixa eu só voltar com a Yasmin. Yasmin, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse textualmente que quando for para a LDO, aí sim vai aprovar isso que o governo queria ver aprovado no arcabouço. Isso mesmo. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, antes de entrar no plenário, ele concedeu uma entrevista coletiva, tentou minimizar qualquer tipo de crise entre o Executivo e o Legislativo e falou sim que essa questão envolvendo a mudança no cálculo da inflação, a abertura de espaço fiscal dentro do arcabouço não iria ser acatada na mudança que foi feita lá no Senado Federal. Foi uma emenda apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues. A Câmara não ia aprovar, mas que já tinha conversa, já tinha um acerto, vamos dizer assim, de que esse assunto vem dentro da LDO, porque o Executivo precisa pedir ao Legislativo essa autorização para gastar mais. E o Legislativo já disse, manda via LDO que a gente tem o compromisso de autorizar esse gasto adicional aí, de acordo com a previsão de arrecadação no orçamento já para 2024. Yasmin, obrigado. Eu só insisti na pergunta, Yasmin, porque não é de fato, quer dizer, não é formalmente, mas de fato é o primeiro-ministro, Arthur Lira. De novo, não é nenhuma, não estou falando de forma jocosa, tá? Não é deboche, muito pelo contrário, é só análise política. A gente viu que, por exemplo, o presidente da República e o ministro da Fazenda não estão no Brasil, não estão em Brasília, não estavam ontem no dia da votação. Quem tocou essa votação na Câmara foi o presidente da Câmara, que sim, tem uma ascendência e uma influência muito forte sobre um grupo de parlamentares muito grande. E agora ele disse o seguinte, não, coloca na LDO que o Congresso vai lá e autoriza essa previsão de arrecadação maior e com a previsão de maiores gastos, na verdade. Isso é muito primeiro-ministro, né? Porque o primeiro-ministro faz isso, né? Governa, né? Vamos lá. Sobre esse assunto agora, sobre exatamente esse texto do arcabouço aprovado ontem na Câmara, eu converso agora com o nosso comentarista Cláudio Dantas. Ô Dantas, vamos só, antes de eu falar com você sobre o outro assunto, deixa eu só falar disso. O primeiro-ministro, convenhamos, porque ele está deixando muito claro. E posso lhe dizer uma coisa, nem acho que seja do ponto de vista intencional, para se sobrepor aos outros, não me parece. É por uma lacuna de capacidade de articulação do próprio governo que o Arthur Lira está tomando e fazendo essas coisas avançarem. De uma forma ou de outra, pode não ser a melhor forma, mas isso me parece muito claro, Dantas. Sem dúvida, Piotr. Como a gente já sabe, a máxima da política, não existe vácuo no poder. Então, essa ausência, essa lacuna que você menciona, ela é ocupada naturalmente e automaticamente pelo Congresso, no caso aí pela Câmara, especialmente pelo presidente da Câmara. Muito boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. Um exemplo claro disso é o fato de Fernando Haddad estar lá, na África, né, na cúpula dos BRICS, e teve de convocar uma coletiva para, de alguma maneira, estar presente no noticiário hoje, para poder aparecer nos jornais, porque se ele não tivesse convocado essa coletiva, ia passar em branco, a aprovação do arcabouço ia ficar só na conta da Câmara dos Deputados. Esse é o caminho. E, na verdade, essa dinâmica de correlação de forças, ela está cada vez mais forte. A Câmara está empoderada, a gente vem mencionando isso. O próprio debate sobre o arcabouço deixou isso muito claro. Questão da reforma, da aprovação da reforma tributária também. Em todas as votações importantes, a Câmara ela tem feito ajustes, feito mudanças importantes no texto original enviado pelo Palácio do Planalto. A Yasmin mencionou aí, né,
o que ficou de fora, o que ficou dentro. Eu posso aqui trazer para você o seguinte, Piotr. Olha, o Fundo Constitucional do DF é fruto de uma articulação política aqui com o próprio governo do Distrito Federal e também em função de uma própria necessidade aqui do Distrito Federal, que depende desse dinheiro. O Fundo Constitucional representa 35% de todo o orçamento e ele é importantíssimo para a aplicação, para a execução das políticas de segurança pública, de saúde e de educação. E no outro caso, o Fundeb é uma política que tem impacto eleitoral, tem impacto nas bases eleitorais desses deputados que aprovaram o texto. Ou seja, não é algo que apenas interessa ao governo, não. Interessa também aos deputados e aqueles prefeitos, né, que são relacionados com os deputados, que estão aí nas suas zonas eleitorais, que vão concorrer no ano que vem. Ano que vem é ano eleitoral, a gente não pode esquecer. Então, essa mudança do texto e a aprovação de apenas parte das mudanças que aconteceram lá no Senado, ela converge nesse sentido, ela atende a esses interesses. Embora a gente esteja ouvindo o Lira prometer que os 40 bi da emenda Randolph estarão na LDO, isso não é certo, Piotr. Eu conversei com o próprio relator hoje mais cedo, com outras pessoas que estão participando dessas conversas em relação à LDO, e eles me disseram o seguinte: está tudo muito no início. Na semana que vem, na terça-feira, haverá, inclusive, uma audiência com a Simone Tebet, em que os números começarão a ser colocados em cima da mesa. Então, é a partir daí que a gente vai ver se realmente esses 40 bi estarão ou não presentes. Esse, sim, é uma folga no orçamento que o governo fazia questão de aprovar. Era, vamos dizer assim, a pedra de toque desse projeto do arcabouço. O que o governo quer é espaço orçamentário. E era muito curioso, porque isso estava associado a uma regra, né, de projeção de inflação, e a gente sabe quem assumiu o IBGE há dias atrás, né? Então, tudo isso deixava um pouco, jogava um pouco de névoa sobre como seria essa regra, como ela funcionaria e como seria feita essa projeção de gasto em cima de inflação também projetada. Então, para evitar problema, isso foi retirado do texto e a discussão sobre se esse valor vai entrar, se será integral ou não, ela vai se dar a partir da semana que vem, Piotr. Só uma menção, eu acho também que a Câmara, ao preservar parte do texto do Senado, faz, digamos, nesse momento em que Rodrigo Pacheco está, digamos, se colocando contrário a algumas pautas que vêm do próprio governo e do Supremo Tribunal Federal, restabelecendo a autonomia do Congresso, parece que também ali tem um aceno político também ao Senado, porque se recupera o texto original da Câmara, do ponto de vista político, anula-se completamente esse trabalho do Senado. E isso talvez dentro dessa, digamos, a retomada do poder do Congresso Nacional não faria bem nessa divisão das duas casas. Mas antes, eu quero trazer um outro assunto aqui. O deputado Danilo Forte, que esteve conosco aqui na semana passada, foi seu convidado aqui, ele é relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele tá propondo incluir um cronograma para pagamentos de emendas parlamentares. Como é que o governo reagiu a isso? Ou seja, deixar isso formalizado sem que o governo possa usar isso e liberando, digamos, a bel prazer no momento em que interessa para ele numa votação estratégica na Câmara ou no Senado? Pois é o fim do toma lá da cá, Piotr. Pelo menos é alentador, é alentador. Alentador, é difícil a gente ver propostas, né, que realmente tenham aí, vamos dizer assim, que sejam apresentadas, que tenham um impacto positivo para a sociedade. Essa, sim, é uma proposta importante, é uma ideia brilhante até, e ela é sanitizadora, porque acaba com o tomar lá da cá. Por quê? Porque o Executivo seria obrigado a concordar já com a execução de um cronograma que estaria já na LDO. Esse cronograma pode ser de liberar a cada 2 meses ou 4 meses os recursos das emendas parlamentares. O modelo ainda está sendo definido. Mas são aquelas verbas, né, que os deputados e senadores têm direito e podem enviar aos seus estados de origem. Por que é uma ideia brilhante, Piotr? Por 2 motivos. Primeiro, daria previsibilidade à execução orçamentária, inclusive privilegiando a liberação daquelas de maior interesse público para determinado momento do país, como saúde e educação. E, em segundo, e mais importante, desvincularia as votações de interesse do governo no Congresso Nacional. Ou seja, a sua implementação, ela reduz o poder de barganha do presidente da República e legitima o voto em plenário.
e obriga, inclusive, o governo a trabalhar muito mais, Piotr, no processo de convencimento político dos parlamentares para ver avançar as suas pautas. Por que é uma medida sanitizadora? Porque ela acaba efetivamente com o toma lá da cá. O Palácio do Planalto já iniciou um movimento no Legislativo e na imprensa para tentar inviabilizar essa proposta. Claro, o maior objetivo político de Lula, a gente sabe, e falamos disso em outros programas aqui, usar a reforma ministerial para dividir os partidos, obter o controle da Câmara, especialmente a partir da sucessão de Lira, e aí sim poder implementar o seu projeto sem qualquer restrição. Essa ideia do Danilo Forte, ela vem num bom momento e realmente é importante que haja esse debate e eu acho que o Congresso, especialmente a Câmara, está numa posição privilegiada para poder buscar essa solução e impor, na verdade, esta solução à presidência da República, ao governo de uma maneira geral. Piotr. Aliás, tem um artigo do Cláudio Dantas lá no site da Jovem Pan exatamente sobre essa proposição agora, essa ideia do deputado Danilo Forte sobre deixar muito clara a liberação de emendas, ou seja, com prazo, sem que isso seja manipulado pelo governo para atender, como houve, por exemplo, bilhões liberados na véspera da votação da reforma tributária, o que não faz nenhum sentido, foi exatamente lá na Câmara. E o próprio Arthur Lira, você trazia essa informação, só vou lembrar aqui, viu, Dantas? Ontem, inclusive, ele disse, na noite anterior, ou seja, hoje é quarta-feira, foi na segunda-feira, naquele jantar lá do jornal digital Poder 360, que ele está querendo que essa reforma ministerial venha só no final do ano, né? Ou seja, ele também tá entendendo o jogo do governo, né? Pelo que a gente percebe, é claramente isso. Exatamente. Ele entendeu, especialmente por um evento, né? A semana passada, o Renan Calheiros, que é seu rival em Alagoas, ele deu uma entrevista em que disse que fez um acordo com o Kassab. Que acordo é esse? Acordo para que em 2025, ali no iniciozinho do ano, quando ocorre as eleições de sucessão para o Senado, para o comando do Senado, para a Câmara, o Renan teria o apoio do PSD para retornar, né, à presidência do Senado, ele que já foi presidente do Senado, e o Kassab teria o apoio do MDB para poder fazer o líder do PSD o sucessor de Arthur Lira no comando da Câmara. Então, eles inverteriam, até porque o Pacheco, que é do PSD do Kassab, está aí, vai encerrar o seu mandato, então eles inverteriam, o PSD do Kassab ficaria aí com o comando da Câmara e o MDB de Renan com o comando do Senado. O problema é que essa configuração, ela entrega o Congresso inteiro ao Lula. E aí, claro, para o Lira, pessoalmente, é o pior dos mundos, porque ele vai perder o poder de ser presidente, não vai conseguir fazer um sucessor e ainda vai ver o seu rival no comando do Congresso. Mas há um problema maior, que é do balanço de poder. A gente hoje tem a Câmara justamente como essa trincheira de resistência a essas propostas mais à esquerda, mais radicais, que têm vindo do Palácio do Planalto. Essas propostas, como a gente comentou há pouco, elas são melhoradas na Câmara. E isso é muito importante para ver esse equilíbrio. Se o governo tiver o controle total, ele vai impor a sua agenda e aí quem vai penar vai ser o cidadão brasileiro de maneira geral. O que seria muito ruim. Aí controle de Congresso por quem está no Poder Executivo sem ter exatamente aquela discussão é muito ruim. Dantas, obrigado pela gentileza, viu?